Espírito Santo e como corresponde, hoje vamos estar falando sobre o dom da fé. Amém, irmãos? Quantos têm fé aqui? Quantos podem se considerar que são homens e mulheres de fé? Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje vamos estar falando sobre o dom da fé. Foi falado já 2 domingos atrás sobre a palavra de sabedoria. E semana passada o pastor Jefferson trouxe a ministração sobre a palavra de conhecimento. Hoje estarei falando sobre o dom da fé. Isto está baseado na nossa base bíblica em 1 Coríntios, capítulo 12. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Primeira Coríntios, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: no versículo 7, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer sabedoria, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, e a um o mesmo Espírito dá grande fé. Amém? Então, amados, segundo esse texto que nós temos falado, eu gostaria que você pudesse me dizer quem dá os dons. Quem nos dá os dons? O Espírito. O Espírito de Deus é que se encarrega de nos dar os dons. E este é o primeiro dom de poder. O dom da fé é um dos dons de poder. E no Novo Testamento, irmãos, a fé se utiliza de diferentes maneiras. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, versículo 38, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém não me agradarei dele. O justo viverá pela fé, mas se ele se afastar, não me agradarei dele. Amados, o Senhor é claro na sua palavra. Então, se nós nos afastamos da nossa fé, o Senhor não está se agradando das nossas vidas. Gálatas capítulo 5 nos faz uma lista a respeito dos dons do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, que é totalmente diferente do dom do Espírito Santo. E a fé aparece também como um dos dons do Espírito. Mas como eu disse, o fruto e o dom são duas coisas diferentes. Por exemplo, amados, se nós vamos comparar uma árvore de Natal com uma árvore de laranja, a árvore de laranja leva fruto. E esse fruto na árvore de laranja não nasce da noite para o dia. Essa árvore necessita ser cultivada, essa árvore necessita ser adubada, necessita ser regada, necessita ser tratada, e com o tempo, irmãos, essa árvore começa a gerar fruto. Mas a árvore de Natal pode levar presente nas suas ramas, nos ramos, ou talvez na parte de baixo, mas essa árvore não precisa ser cultivada. Essa árvore leva presentes que foram colocados ali em um instante. Eu peguei um presente, levei até a árvore e coloquei ao pé da árvore. Então, amados, o que eu quero dizer com tudo isso? Que os frutos do Espírito necessitam ser cultivados em nossa vida. Nós necessitamos trabalhar neles constantemente. Mas o dom do Espírito é um presente de Deus que o Senhor pode dar para ti
para alguma oportunidade específica. E o dom, entenda algo, irmãos, que o Senhor nos dá é para o benefício dos demais. Amém? Então, irmãos, entenda isso, por favor. O dom do Espírito não é para o nosso benefício pessoal. O dom do Espírito é para benefício da igreja, é para benefício das pessoas. E a fé, irmãos, como fruto, geralmente se traduz em fidelidade. De fato, em algumas versões da Bíblia, quando fala em frutos do Espírito Santo, aparece a palavra fidelidade. Mas, em realidade, a tradução original no grego, essa palavra fé significa caráter. Está se referindo ao caráter do cristão, ao caráter da pessoa. E, meus amados, ter fé como fruto significa que devemos ser fiéis e termos um compromisso com Deus. Então eu estou especificando isso, irmãos, para que possamos entender a diferença. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o dom da fé, que recebemos isso instantaneamente. Nós recebemos o dom da fé de uma forma imediata. Agora, para quem está tomando nota, nós vamos ver aqui o que é o dom da fé. E eu diria, irmãos, diante do que estava estudando, que o dom da fé é o grau de mostarda da fé de Deus. Que Deus nos imparte soberanamente de uma forma sobrenatural. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, por favor. Vamos ao Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 21 diz o seguinte: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Você lembra que Jesus se aproximou de uma figueira, porque viu essa figueira que estava cheia de folhas. Quando chegou próximo da figueira, essa figueira não tinha nenhum fruto. E o Senhor disse para esta figueira: nunca mais ninguém coma fruto de você. E pela manhã seguinte, quando eles estavam passando por ali, eles perceberam que essa figueira tinha se secado desde o raiz. E os discípulos comentaram ao respeito com Jesus, e Jesus respondeu para eles: tenham fé em Deus. Mas o original grego, irmãos, não está dizendo tenham fé em Deus. O original grego está falando tenham a fé de Deus, o que nos dá uma ideia totalmente diferente. Não nos está dizendo tenham fé em Deus. O original está dizendo tenham a fé de Deus. São duas coisas totalmente diferentes, irmãos. E Jesus aqui nos está dando a entender o seguinte: que se nós temos a fé de Deus, nossas palavras
e nossas ações terão o mesmo efeito como se o próprio Deus estivesse fazendo. Estou me deixando entender, irmãos, entender? Quando nós temos a fé de Deus, que é totalmente diferente ter fé em Deus, que justamente esse é o dom do Espírito em nossa vida. Nós temos a fé de Deus em nós, nossas palavras e nossas atitudes terão o mesmo efeito, como se Deus estivesse executando. Mas não é a nossa fé, é a fé de Deus. É Deus agindo em nossas vidas. Em outras palavras, irmão, Jesus disse o seguinte: a fé de Deus que em mim está me permitiu decidir o destino dessa árvore. É a fé de Deus que opera na minha vida. As palavras que eu pronunciei, as palavras que saíram da minha boca, foram tão efetivas, como se Deus Pai tivesse falado através de mim. E por isso que hoje vocês estão vendo essa figueira que está seca. Lembre-se que o Senhor criou os céus e a terra, criou o mundo, o universo, com as próprias palavras. Então dali nós conseguimos entender, irmãos, que a palavra de Deus tem poder. Amém? A palavra de Deus tem poder, irmão. Não é a minha palavra, não é a tua palavra, é a palavra de Deus. No versículo 23 diz: porque em verdade vos digo, que qualquer disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. E esta, irmãos, é uma promessa muito ampla de parte do Senhor, porque diz: qualquer que disser, qualquer que falar, será feito. Mas, irmãos, isso é impossível desde a nossa própria fé. Isso vai acontecer desde a fé que provém de Deus, que se torna um dom em nossa vida. Em Mateus 17, 20, volta um livro, Mateus 17. Talvez esteja parecendo um pouco complexo este tema, mas, amados, é necessário que nós como igreja possamos aprender mesmo ao respeito dos dons do Espírito. Mateus 17, 20 diz o seguinte: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E Jesus diz: já que isto não se trata da tua fé, isto se trata da fé de Deus, você não necessita de muito. Tu necessitas apenas de um grão de mostarda, que é a menor semente de todas. E isso pode mover uma montanha, porque não é a tua fé, é a fé de Deus. Amados, em outras palavras, não depende da quantidade da fé que nós temos, depende da qualidade da fé que nós temos, dessa fé que está sendo trabalhada em nossas vidas. E, amados, enquanto nós exercitamos essa fé, todo dia nós devemos exercitar. Para quê? Para poder alcançar um grande impacto em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e nas vidas das pessoas que nos rodeiam. Por quê? Porque assim poderemos alcançar um nível de fé superior.
Mas para isso, amados, nós devemos sentir a necessidade de alcançar o dom de fé em nossa vida. O problema está em que nós estamos acostumados a levar uma vida tão superficial que deixamos de passar, de buscar para nós os dons que o Espírito tem preparado para a nossa vida. Deixamos de experimentar grandes coisas que o Senhor preparou e separou para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos ou estamos num declínio espiritual que já não damos importância aos dons do Espírito. Não damos valor aos dons do Espírito. Vamos levando o nosso cristianismo, empurrando o cristianismo com a barriga. Vamos levando como podemos, como queremos, como achamos que está certo, e estamos desperdiçando aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós estamos falando do dom da fé, irmãos, não é aquela fé comum que todo cristão temos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amados, Deus repartiu em nós uma medida de fé, e a fé que nós recebemos deve crescer em nossa vida. A fé que recebemos deve crescer em nossa vida. A muitos Jesus repreendeu pela sua pequena fé, e a outros ele elogiou pela grande fé que tinha neles. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, diz o seguinte: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vos aumenta de uns para com os outros. A medida de fé que recebemos, irmãos, pode e deve crescer. Agora aqui há uma passagem muito importante, irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Versículo 3 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Amados, Jesus falou para os seus discípulos: se teu irmão pega contra ti, prestem atenção aqui, irmãos, porque nós estamos aqui numa igreja onde há convivência, onde muitas vezes ficamos chateados um com o outro, onde muitas vezes vivemos divididos um com o outro, porque um fez ou falou alguma coisa que eu não gostei e nos magoamos. Isso faz parte da convivência do ser humano. E Jesus aqui está dizendo para os discípulos: se teu irmão peca contra ti 7 vezes no dia, mas ele se arrepende, e 7 vezes ele vem a estar contigo e te pedir perdão e te diz: me arrependo por tudo, o Senhor está dizendo: perdoa. Então o Senhor está dando uma lição para os discípulos. Mas isto
do perdão é tão difícil que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. O que significa com isso, irmãos? Que para nós conseguir perdoar aos nossos irmãos, para nós conseguir perdoar a quem nos ofende, para nós conseguir perdoar aqueles que se levantam contra nós, a gente necessita ter fé. Necessitamos ter fé em nossa vida, amados. Necessitamos trabalhar o dom da fé, o dom do Espírito em nossa vida. Porque praticamente o que eu entendo, que os apóstolos estavam dizendo: Senhor, nós podemos levantar mortos, nós podemos levantar um paralítico, temos devolvido a vista para o cego, temos feito os surdos ouvir, temos conseguido limpar a pele dos leprosos, mas para perdoar, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles estão dizendo: Senhor, é mais fácil curar os enfermos, levantar os que estão mortos, mas para perdoar, Senhor, aumenta-me a fé. Agora, se você está carregando mágoas no teu coração, por alguém dentro da igreja, ou por alguém fora da igreja, tu necessitas pedir ao Senhor fé para poder perdoar. Porque se nós não temos fé para perdoar, amados, nós vamos passar ano tras ano sofrendo, carregando lembranças que nos fazem mal no coração, que não nos deixam avançar, que não nos deixam evoluir, que não nos deixam crescer. Gera em nosso coração raiz de amargura, raiz de miséria, porque cada vez que lembramos de algo que lá atrás nos fez mal, a gente continua sangrando por dentro. Então, se você sabe que tem algo que tens que perdoar, ou alguém que tens que perdoar, você necessita pedir ao Senhor que te aumente a fé para saber perdoar ao teu irmão. Então, amados, entendamos que os dons do Espírito não estão em vão na Bíblia. Não estão escritos à toa na Bíblia. Nada do que está escrito na Bíblia é em vão. Tudo tem um propósito. E o dom da fé, amados, é o dom que nos leva a servir os demais, como eu falei no início. Nós sabemos e conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três rapazes, amigos de Daniel, foram condenados para serem lançados na fornalha. E o rei Nabucodonosor falou para eles: vocês não se prostraram diante da minha imagem, diante da estátua, serão lançados na fornalha. Amados, estes três jovens olharam para o rei e falaram: Rei, o nosso Deus nos livrará do fogo onde nós sejamos colocados. Mas, se Ele não nos livrar, nós de qualquer forma não nos prostraremos diante da sua imagem. Então, amados, o que aconteceu? A história nós sabemos. Foi aumentado o fogo 4 vezes mais. Estes três jovens foram lançados na fornalha. Mas o que aconteceu? Diz que dentro havia um quarto personagem, uma quarta pessoa, semelhante ao filho dos deuses, como está escrito na Bíblia. E não aconteceu nada com esses três rapazes, porque no coração deles havia fé. Mas por que digo que esta fé, irmãos, significa, ou esta fé é para o serviço dos demais? Porque depois de que eles foram tirados da fornalha, o rei Nabucodonosor disse o seguinte: não há outro Deus fora do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E enquanto eu esteja aqui no meu império, não será adorado outro Deus, não será adorado o nome de outro Senhor, a
não ser o Deus Todo-Poderoso desses jovens. Então, o nome do Senhor foi glorificado. O reino de Deus foi expandido. Porque através da fé de 3 jovens. Então, amados, entendamos que quando o Senhor nos dá o dom da fé, é justamente para poder espalhar o seu reino, para poder avançar o reino, para poder ser benefício das demais pessoas. Agora, irmãos, se eu estou dizendo que o dom da fé que nos é dado para um momento específico é para o crescimento dos demais, eu quero te dizer uma experiência que eu tive, que eu tenho a plena convicção que foi o dom da fé que o Senhor me deu para aquele momento. Sabe, eu até o cansaço tenho falado para vocês que faz pouco mais de 7 anos eu tive que sair do meu país com a minha família, os meus filhos pequenos. Nós pegamos 11 malas e viajamos de ônibus. E justamente esses dias encontrei um pequeno vídeo quando estávamos passando a Bolívia, porque viemos por terra, viajamos 8 dias de ônibus. Eu lembro que quando estava lá no Peru ainda, eu falava para minha esposa e para os meus 3 filhos, porque ainda não tínhamos o Davi, eu falava para eles: vocês estão dispostos a sair do Peru, a sair daqui onde nós estamos, para ir num país onde não falam a mesma língua, apesar que já tínhamos morado muitos anos antes? Estão dispostos a isso? Irmãos, eles como crianças toparam tudo. Eram crianças, mas a preocupação era carregada por mim e pela minha esposa. A maior preocupação por mim, porque eu estava tirando a minha família de lado, sem ter um sustento financeiro, um respaldo financeiro de ninguém. Quando a gente faz uma retrospectiva, irmãos, eu te pergunto: você faria isso? Largarias o teu trabalho, largarias tudo se o Senhor te mandar com filhos pequenos e te mudarias a outro país? Se a gente vê com os nossos olhos humanos, irmãos, isso seria literalmente impossível de fazer. Mas, amados, quando eu estava olhando esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês, um vídeo bem curtinho, se pode desligar a luz, por favor. Pode desligar a luz, por favor, Aqui estamos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, olha. Estamos aqui em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia, donde pasaremos todo este día, esta noche, el día de mañana. Los chicos están conociendo, están felices por estar aquí y conocer este país. Saludos a todos. Saludos a todos desde aquí, de Santa Cruz. Flavia. Estamos en la plaza principal de Santa Cruz, una ciudad muy bonita de aquí de Bolivia. Un beso y un abrazo. Lorenzo. Amados, por que eu fiz questão de mostrar esse vídeo para vocês? Porque aqui eu, como pai e como homem, tinha que voltar a trabalhar no dom da fé. Porque tinha que confiar em Deus, que nos estava trazendo uma nação que não é a nossa, sem nenhum tipo de respaldo ou promessa financeira de ninguém, de chegarmos aqui para começar algo novo,
sem saber o que ia acontecer depois disso, porque o dom da fé somente me alcançou para chegar até aqui. Porque eu estou falando para vocês, o dom da fé, irmãos, são para momentos específicos. E por que eu estava dizendo que é para o benefício dos demais? Porque a nossa vinda desde o Peru até o Brasil serviu para alcançar muitas vidas, para a expansão do reino, para a manifestação da glória de Deus. No início, nos chamaram, muitas pessoas nos chamaram de loucos, de incoerentes, de irresponsáveis, por colocar os nossos filhos na estrada, por trazer a nossa família na deriva, sem saber o que ia acontecer. Mas, irmãos, eu estava tão convencido, estava tão convicto de que Deus tinha trazido uma palavra e uma promessa que se instalou aqui no meu coração e ninguém arrancou ela daqui. Só que não somente apenas receber o dom da fé. Quando você recebe essa fé de parte de Deus, você tem que dar o primeiro passo. Porque eu poderia ter ficado lá e falar, não, Senhor, eu sei que tem um projeto lá, tem um propósito lá, mas quando me digam que eu tenho um respaldo financeiro, quando me digam que alguém vai sustentar minha família, quando me digam que alguém vai pagar minhas passagens, quando me digam que eu vou ter um salário todo mês, quando me digam que não vai faltar alimento, aí eu vou dar o primeiro passo. O Senhor está dizendo, o Senhor diz para mim, eu te dou a fé, eu vou agir, eu não quero que tu tenhas fé em mim, eu quero que tu tenhas a minha fé, que vai agir através da tua vida. Dá o primeiro passo, se mexe no teu lugar, sai de onde estás, porque sou eu quem vai agir através de ti. Aleluia. Mas muitas vezes nós deixamos de ver o mover de Deus, a mão de Deus, e se cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque há algo que toma conta do nosso coração, que abafa a fé que o Senhor nos colocou, que se chama medo. E o medo, irmão, gera dúvidas. E a dúvida nos mata. A dúvida nos mata. Agora, pastor, tá lindo isso, essa história maravilhosa, mas como eu sei se eu tenho o dom da fé? Irmãos, mergulha na presença de Deus. Se você tem intimidade com Deus, você vai saber quando que Deus está falando contigo. O Senhor, na sua palavra, diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se tu és ovelha de Cristo, tu vais saber reconhecer a voz do teu pastor. Mas tu nunca vais reconhecer a voz do teu pastor, que é Cristo Jesus, se tu não tens uma intimidade com Ele. É por isso, irmãos, que a fé somente vai agir em nossa vida. O dom da fé se tornará em nossa vida desde o momento em que a gente aprende a reconhecer a voz do nosso pastor e a pedir a Ele os dons do Espírito em nós, e nos tornaremos poderosos, nos tornaremos fortes, nos tornaremos influenciadores, nos tornaremos influentes na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque há poder de Deus em ti. Essa viagem nos custou muito, não pelo dinheiro, nos custou a vida. Mas entendimos algo, que havia uma palavra de Deus para aquele momento. Para o tempo de hoje, eu necessito outra palavra. Eu não posso viver do passado. Mas, amados, se hoje estamos aqui com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, estamos aqui porque um dia decidimos acreditar no Senhor. Mas, amados, até quando você vai começar? Até quando o Senhor vai ter que esperar para que você comece a colocar em prática os dons do Espírito? Que coisas tem que passar ainda para que você entenda que, como cristão, necessitas ter o dom do Espírito em ti? Pede para o Senhor: Senhor, ativa essa fé na minha vida.
Ele, aumenta a nossa fé. Pede ao Senhor. E essa fé virá para o momento em que tu estás precisando, para o momento que você está necessitando. Amados, está na hora que os dons do Espírito comecem a se manifestar em nossa vida. Nós lemos em Hebreus, onde fala o justo viverá pela fé. Quantos de nós estamos vivendo pela fé? Quantos de nós verdadeiramente estamos firmes em Cristo pela fé? Mas essa passagem diz, mas se um volta atrás, eu não me agradarei dele. E hoje muitos dos cristãos estamos voltando atrás. Estamos voltando atrás, irmãos, isso é inaceitável. Conversava hoje de manhã com o Felipe, com o Chuminho, quantas pessoas voltam atrás. Hoje está tomando tanto, o desânimo está tomando conta da vida dos cristãos. Nos chateamos por tudo, nos magoamos por tudo, nos decepcionamos por tudo. E eu te pergunto, a culpa é de Deus? É Deus que tem a culpa do que acontece conosco, das nossas decisões, das nossas atitudes? Deus não tem a culpa, irmãos. Mas nós estamos pisoteando o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque hoje queremos viver a nossa vida. E que ninguém tem a ver com a minha vida. Meu corpo, minhas normas, minha vida, minhas regras. Por isso que os cristãos não estamos desfrutando as promessas do Senhor, não desfrutamos os dons do Espírito. Não estamos vivendo esses dons. Falamos do dom da sabedoria. Quantos dos que estamos aqui temos sabedoria? Quantos dos que estamos aqui temos palavra de conhecimento? Quantos dos que estamos aqui temos dom da fé do Espírito? Hoje é difícil encontrar cristãos que tenham os dons do Espírito. Isso que não chegamos ainda nos frutos. Porque os frutos ainda são muito mais importantes. Porque Paulo em 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, se eu não tenho amor, de nada me serve. Então o dom do Espírito não me serve se eu não tenho frutos. Por isso, irmãos, que nós estamos desistindo, estamos caindo, estamos abandonando, estamos nos decepcionando, estamos enfraquecendo, estamos nos desanimando. O que está acontecendo? Pessoas conhecedoras das Escrituras. E ouvir muitas vezes que o desânimo é provocado por coisas tão insignificantes. A palavra do Senhor diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, mas nós entristecemos Ele com o nosso comportamento. O que está acontecendo conosco, igreja? Fica de pé, por favor. Tudo o que tem acontecido, irmãos, nesses anos, nessa igreja, e o que está acontecendo no dia de hoje, eu posso te dizer, amados, que tudo isso tem sido para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, e para o benefício de muitas vidas que no dia de hoje têm sido alcançadas. Se hoje você está aqui nesse lugar, escutando esta mensagem, fazendo parte dessa igreja,
foi porque anos atrás, em outro país, teve alguém que decidiu acreditar no chamado de Deus. E isto para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, a palavra do Senhor nos diz que o dom da fé é apenas para pastores ou missionários. O dom da fé é para todos. E você quer continuar na fé comum que todos temos? Porque todos temos uma fé comum. Ou queremos verdadeiramente viver no extraordinário? Porque eu tenho falado ao Senhor, Senhor, eu quero sair do meu ordinário. Eu não quero ter uma vida ordinária. Me leva a viver no extraordinário de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, te digo, acorda, desperta. Muitos estamos deixando de ver o extraordinário de Deus, porque queremos continuar vivendo do jeito que estamos. Se em algum momento você abandonou a tua fé e voltou atrás, o Senhor está te chamando novamente. E volta, retorna. Volta a mim, diz o Senhor. O Senhor está nos chamando a que vivamos verdadeiramente nessa chama acesa do Espírito. Feche os teus olhos, igreja, por favor.